Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da Semana Santa. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus 26, versículos 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas Iscariotes procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos meditando os evangelhos deste dia que nos lembra verdadeiramente os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Estamos celebrando a vitória de Jesus, que não será desiludido, não será abandonado e não tampouco será desclassificado. Ouvimos hoje, sobretudo no Evangelho, a narrativa que fala da sorte que Judas escolheu, o destino que Judas escolheu. Que todos os dias ao acordar, todos nós peçamos a Deus que aguce nossos ouvidos para ouvir o clamor dos necessitados e, sobretudo, que estejamos prontos a escutar a voz de Deus como discípulos. Seguir Jesus, o seu conselho, é seguir a sua palavra de vida para nós. Ouvir Jesus é uma questão que nós todos precisamos estar atentos para despertar. É hora de colocar em prática a missão a nós confiada. Sabemos que ela não é fácil, mas como morto servo de Deus, é preciso ser resistente. Não fugir a dificuldades, enfrentando-a e resolvendo-a com firmeza. Foi assim que Jesus fez. Como podemos fazer isso? Confiando no Deus da vida e entregando nossa vida a Ele. Assim mesmo que passemos por humilhações, Ele nos fará mais forte do que qualquer adversário. Assim, Jesus nos lembra que temos que ter convicção, temos que ter determinação. Por mais obscuro que pareçam as nuvens que se levantam contra nós,
Deus é maior do que tudo. E a sua graça é infinitamente maior do que os nossos pecados e as nossas fraquezas, ou ainda os nossos medos. Jesus hoje nos diz no Evangelho que pior não era ser entregue, porque ser entregue já era o seu destino, mas há daquele que trair o Filho do Homem. É Jesus lembrando a nossa responsabilidade, e mais que isto, a consciência que devemos ter acerca da nossa responsabilidade. Jesus nos recorda neste Evangelho que aquele que trai seria melhor que não tivesse nascido. Assim sendo, Jesus quer nos lembrar de que precisamos ser fiel ao projeto de Deus. Precisamos honrar com o compromisso que assumimos no dia do nosso batismo, a nossa missão de evangelizar. Somos convidados hoje a nos questionar como anda o nosso relacionamento com Deus. Nós nos sentimos fortalecidos por Ele? Enfrentamos as dificuldades e fugimos quando elas aparecem? Somos fiéis a Deus e coerentes com a missão profética que Ele nos confiou? Ou nos deixemos levar pelas tentações de ser, de ter e de poder, traindo na primeira oportunidade que aparece? Com esses questionamentos entramos no Evangelho, na liturgia de hoje, e vemos a traição de Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata. Judas negocia com os sumos sacerdotes e entrega Jesus. Ao fechar o negócio, procura meios de executá-lo. A máscara de Judas cai durante a celebração da Páscoa. Estando à mesa, Jesus diz aos discípulos que um deles iria traí-lo. A preocupação toma conta do coração de todos. Como vimos no Evangelho de ontem, sobretudo, Jesus, porém, trata logo de identificar o traidor, dando uma dica. Quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato. Para refletir. Quanto de nós também colocamos a mão no prato com Jesus? Isto é, comungamos em todas as missas do seu corpo e do seu sangue. Isto é também meter a mão no prato. Mas será que também nós não entramos com Jesus, não entregamos Jesus aos sumos sacerdotes? Será que também nós não estamos, pela nossa negligência, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de conversão, será que também nós não estamos entregando a Jesus? Pelas nossas atitudes, pela nossa descrença, pela nossa imaturidade, pela nossa falta de conversão, será que também não estamos entregando a Jesus? Outras vezes, que cerramos nossos ouvidos aos clamores dos marginalizados, nos fechamos em nosso egoísmo e não partilhamos os nossos bens e dons, sejam eles materiais ou espirituais. Tantas vezes colocamos o dinheiro em primeiro lugar e ao buscá-lo, nos esquecemos de Deus e dos irmãos. Enfim, são muitas as atitudes que revelam traição a Jesus e ao seu projeto de vida. E, mesmo assim, continuamos a colocar a mão no mesmo pão que Ele. Precisamos revisar a nossa vida. Precisamos revisar a nossa comunhão. Quando comungamos com Jesus, comungamos a sua vida, ou comungamos o seu corpo, mas não comungamos da sua vida? Que a divina graça do Senhor e a sua misericórdia venha em nosso auxílio, concedendo-nos a graça do seu perdão. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.